Você deve ter o cuidado de não copiar trechos dos textos de apoio na sua redação. O que são os textos de apoio? A folha do Enem, com o tema do Enem, além de ter o tema em destaque, ela tem também textos que tocam no assunto. Isso ajuda muito, mas também pode atrapalhar. Ajuda porque digamos que você até já pensou num determinado tema, mas você não pensou com cuidado, de uma maneira que lhe permitisse escrever um texto sobre aquilo. Quando a gente tem esse tipo de treinamento, como eu tenho, quando eu começo a pensar num determinado texto, eu penso num determinado tema, mesmo que eu esteja conversando com alguém, eu posso pensar assim, como eu arrumaria minhas ideias se eu tivesse que escrever sobre isso? Digamos que você tenha pensado ainda em como seria se você tivesse que escrever sobre o tema da pandemia. Aí, a banca que formulou a questão da redação e escolheu o tema, ela vai pegar notícias de jornal, trechos de publicações acadêmicas e vai colocar numa folha só. Você vai ver na folha que eu vou colocar para você nos anexos, tá? A gente vai trabalhar o tema da redação de 2015, que fala sobre a violência contra a mulher. É uma redação que vai valer, mais uma redação que vai valer 2 pontos. E o que acontece no trato com esse tema? Tá? Apareceram lá os textos de apoio que a banca escolheu. Você vai lendo aquilo e vai transformando aquelas notícias em conhecimento seu. Não pegue aquilo que você leu. Poxa, mas isso aqui é legal para botar na minha redação. É, mas escreva como se fosse com as suas palavras, do seu jeito. Não copia do jeito que está lá, porque você vai perder ponto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá ok? Detalhe, isso aqui não é uma história nem uma descrição. Então não acabe a sua redação escrevendo o fim. Uma discussão, uma boa discussão, uma discussão honesta, uma discussão acadêmica, não tem fim. Não é porque eu tenho uma opinião e estou satisfeito com ela que a minha é a boa e acabou. Então, quando você coloca um fim na redação, é como se você, de uma redação dissertativa argumentativa, é como se você estivesse dando fim à discussão. Não tem sentido. Né? Para pensar que você vai ver que não tem sentido. Você pode não querer ouvir a opinião dos outros, mas não faça isso na redação do Enem. Então não coloca fim lá não, porque você não está contando uma historinha. Ok? E você tem que respeitar, gente, o número mínimo e o número máximo de linhas. Não pula a linha. Se você pular, além de você perder ponto porque pulou, a linha que você pulou, ela vai contar. Pô, mas aí é legal, porque se eu tiver que escrever 20 linhas, eu pulo mais 2, eu só preciso, na verdade, escrever 18, porque 2 eu pulo. Vai perder ponto, porque deixou a linha pulada, né? E vai acabar escrevendo menos do que deveria. A redação não pode ter menos que 8 linhas. Ela tem que ter no mínimo 8 linhas e no máximo ela tem que ter 30 linhas. Ok? A sua letra tem que ser legível. Capricha aí na caligrafia, por isso que é bom também. A minha letra nunca foi lá essas coisas, mas quando eu passo a limpo, eu sempre dou uma melhoradinha na letra. Então, siga essa orientação também, ok? Na próxima partezinha de vídeo, a gente vai tratar da redação que eu quero que vocês façam agora. Eu vou apresentar o tema para você e mostrar como vocês podem trabalhar, ok?